Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais uma dica quintal aqui, dessa vez de Illustrator, tá? E vamos aprender agora a como utilizar os recursos da Pen Tool. O que é a Pen Tool? A ferramenta caneta que a gente encontra aqui na barra da esquerda, aqui na barra de ferramentas, tá? Se a gente segurar o mouse aqui, vai aparecer uma série de opções, como adicionar nó, deletar nó, âncora, né, ajuste de âncora, mas a gente só vai ficar no primeiro, tá? Antes da gente começar a desenhar aqui o traçado da caneta, gente, é importante a gente entender que aqui o preenchimento e o contorno, tá, vai ser exatamente o que está especificado aqui. Tá? Então, se eu comecei aqui o meu traçado, perceba que o meu preenchimento está vermelho e o contorno está preto. Tá? Então, para fins didáticos, eu vou tirar aqui, dando Ctrl Z e deletando aqui. Eu vou tirar o preenchimento deles, vou deixar somente com contorno para a gente entender, tá? Vamos lá. Pen Tool, o atalho é a letra P. Quando eu clico a letra P, se eu der um clique simples, eu começo aqui o meu desenho, tá? Se eu der um outro clique simples, ele sempre vai traçar linhas retas, tá, ok? Se eu quiser elaborar curva, eu clico e seguro o meu mouse. Então, eu estou fazendo as minhas curvas, tá? Olha aqui. Curva, 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 curva. Então, aqui vai a primeira dica na composição da nossa Pen Tool. Se eu cliquei aqui, eu me arrependi desse momento, do ponto que eu cliquei, basta eu pressionar a tecla espaço, a barra de espaço, eu consigo mover aqui o local, certo? Eu movo, ó, com o espaço pressionado. Soltei o espaço e solto, tá? Se eu acabei, basta eu apertar a tecla ESC, tá? Que eu consigo, de fato, cancelar a minha Pen Tool. Agora, se eu quiser continuar um percurso, basta eu selecionar novamente, colocar o mouse em cima de qualquer ponto, tá vendo que aparece uma barrinha pequenininha? Essa barra significa que eu estou continuando uma Pen Tool. E continuo. E para finalizar, eu coloco ela numa outra extremidade, vai aparecer aquela bolinha. Aquela bolinha significa que eu vou fechar. Pronto. Uma vez que eu fechei a minha Pen Tool, pronto. Se eu selecionar aqui, ó, o inverso, eu completo, tá ok? Então, alguns recursos importantes agora na edição da Pen Tool, gente. Eu consigo adicionar ou deletar nó, justamente aqui nesse mais ou nesse menos, ou apertando a tecla mais ou menos, eu consigo alternar aqui. Mais, eu consigo adicionar nós, certo? Menos é o contrário, eu deleto os meus nós, tá? Agora, por que isso é relevante? É relevante para que a gente consiga editar. Como que a gente edita esses nós, gente? Diferentemente da seleção direta, que é essa setinha primeira aqui, onde a gente só consegue de fato mover ela ou esticar e assim vai. Com a seleção branquinha, que é essa aqui é a seleção direta na verdade, né? Essa aqui é a seleção, é a ferramenta seleção. Essa aqui é a seleção direta, que é com o atalho A gente consegue selecionar exatamente um nó com um clique e arrastar somente ele. E você percebe, gente, que tem essas âncoras aqui. É a partir dessas âncoras que a gente consegue configurar as características de curva do nosso vetor, tá? Então, eu consigo regular como que vai ser a curva. Eu sempre tenho duas âncoras, uma antes e outra depois. Como assim? Essa anterior, ela faz alusão a essa curva antes de chegar no nó. E a posterior é a curva que vai aparecer depois do nó. Ok? Então, sempre tem essas duas âncoras. Se eu não quiser nenhuma curva, basta eu clicar nessa âncora e reduzir ela até aqui. Pronto. Agora é um ângulo seco, né, que não tem curva. Uma outra dica na construção da Pen Tool, gente, é quando a gente está aqui bonitinho, tudo reto, e eu faço uma curva. Mas perceba que quando eu vou continuar outra curva, ele automaticamente continua essa curva. Eu quero que seja reto. Basta eu clicar aqui no meio da seleção, eu clico aqui no meio, ó, toque, que ele cancela automaticamente essa âncora futura. E pronto, ele voltou. Curva, clico, cancela. Certo?
clico, 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 barra de espaço pressionado, no meio do clique, consigo regular e fecho, tá? Menos, eu consigo deletar os meus nós, e mais, eu consigo acrescentar um nó. Por que eu vou precisar acrescentar um nó aqui, por exemplo? Pronto, acrescentei, seleciono aqui minha setinha de seleção direta e eu consigo regular ele, ok? Gente, a Pentool, ela é uma ferramenta muito importante, ela é uma ferramenta básica, que é importante a gente ter o domínio dela para conseguir fazer formas mais complexas, ou fazer contornos e seleções, assim vai, tá? Ela é insubstituível em alguns casos, então é importante que a gente domine, que a gente consiga ter uma prática com ela, porque ela consegue fazer formas que você não consegue desenhar, por exemplo, com vários recursos do Illustrator, tá ok? Então essa é mais uma dica quintal, gente. Muito obrigado pela atenção. Não deixe de curtir nossa página no Facebook, nosso canal no Instagram e no YouTube também, ok? Quintal Arquitetura. Até breve, pessoal.